Algumas pessoas que chegam aqui na igreja e não conhecem o jeito que nós trabalhamos, nos perguntam muitas vezes, dizem assim: ah, que estranho, vocês não fazem toda semana reunião de mulheres, vocês não fazem toda semana reunião de homens, vocês não têm departamento feminino e não sei o quê, e casais, não sei o quê. Não, nós trabalhamos com isso também, claro que sim. Fazemos reunião de mulheres, fazemos reunião de homens, fazemos reunião de casais quando é necessário, quando sentimos que precisamos fazer. Mas, queridos, temos os jovens que estão também sendo ministrados semanalmente, mas, queridos, sabe de uma coisa que nós temos entendido nesse último tempo para esta comunidade? Essa é a visão que Deus deu a nós. Que o Evangelho não foi estruturado para atender partes de nós. O Evangelho não foi feito e não foi inaugurado para que ele toque só uma parte da nossa vida. Ele foi entregue para transformar todo o nosso ser. Então, homens, mulheres, jovens precisam da mesma coisa, amados. Todos nós precisamos da mesma coisa. Cristo sendo formado em nós. É a única coisa que nós precisamos. As palavras são muito lindas, é muito bom a gente ter as nossas necessidades atendidas, pessoais, é claro que é bom, mas sem transformação genuína de Cristo, do Espírito Santo em nós, sem essa transformação, nós vamos começar a ser pessoas dependentes de que nos digam, de que nos falem, de que nos ministrem, de mais uma palavra, daquela associação, daquela comunidade que nos suporta, e nós vamos ficando dependentes mais da comunidade do que de Cristo. Isso é um grande erro, amados, porque a comunidade é muito boa. A comunidade foi feita por Deus, saiu do coração de Deus, foi planejada a partir do coração de Deus, mas a comunidade não tem condições de suprir as nossas necessidades. Então nós queremos nos agarrar nas pessoas, nós queremos nos agarrar no nosso discipulador, na nossa discipuladora, nós queremos desabafar os nossos problemas, isso é muito bom. Nós temos um trabalho de discipulado justamente para gerenciar esse crescimento espiritual, mas isso não pode se tornar o centro da nossa vida, amados. Porque quando isso se volta o centro, nós perdemos o foco, que é o alvo Cristo. Alvo Cristo, alvo Cristo, alvo Cristo. Não existe outro alvo. Então, às vezes nos questiona, vocês não têm muitas atividades, né? Pois é, a igreja não abre todos os dias. Sim, é verdade. Não somos ativistas, já fomos. Graças a Deus saímos desse lugar. Eu glorifico a Deus todos os dias, porque saímos do lugar do ativismo, dos programas, e nada de transformação. Programas que entretêm as pessoas, elas estão bem entretidas dentro das igrejas, mas que não gera transformação. Você entende qual é a diferença? Você pode levantar sua mão e dizer: sim, entendo, pastor, amém. Porque programa não nos transforma, amados. Nós vamos a um programa, saímos do mesmo jeito, vamos a outro programa. Tem atividade, tem saidinhas, tem isso, tem aquilo. Mas Cristo está sendo formado em nós? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. É isso que precisa inquietar o nosso coração. Então, e aí vamos ler Oséias, porque, sabe, quando José, lembram de José que foi parar no Egito, né, como escravo? José se torna mão direita de Faraó, Deus levanta aquele homem ali. A família de José vem para o Egito, e o pai de José, já na sua velhice, abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés. E como era costume, então, o mais velho levava a bênção maior, era a bênção da primogenitura. E Efraim era o menor, Manassés o mais velho. No entanto, na hora da bênção, diz que Jacó propositalmente troca as mãos. E com a mão direita ele abençoa o filho mais novo de José, Efraim.
E ele profetiza sobre Efraim. Ele diz assim: Deus fará de ti um grande povo. E de ti virão muitos descendentes. E essa promessa se cumpriu sobre a vida de Efraim. A Bíblia não nos fala muito como foi os detalhes, mas essa promessa se cumpriu sobre a vida de Efraim. Deus torna aquele, porque era comum naquela época que cada filho primogênito recebesse uma bênção para ele ser bem-sucedido naquilo que Deus tinha escolhido para ele fazer. No entanto, em Oséias, depois de décadas, depois de 1000 anos, talvez, aquele homem que tinha começado a ser uma bênção sobre sua família, sobre a nação de Israel, aquele homem que tinha sido escolhido para ser uma tribo numerosa, que tinha se tornado uma das mais poderosas tribos de Israel. Em Oséias nós vemos uma profecia, Oséias falando aos descendentes desse homem, dessa família. E olha o que diz, Oséias 7 e versículo 8. Aquele homem tão bem-sucedido, com tanta bênção, com tanto propósito em Deus, com tanta vida em Deus, com tanta obediência, com tanta submissão, com tanta adoração, com tanta prostração e reconhecimento diante daquele Deus. Olha só o que diz Oséias 7 e versículo 8, diz assim, vamos começar do versículo 7, diz assim: todos eles, o profeta vem profetizando, né? Diz assim: todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Oséias está falando para o seu próprio povo, para o povo de Israel. E aí vem Efraim. Efraim, aquele que foi bênção, mistura-se com as nações. Estava falando dos descendentes, para os descendentes de Efraim. Efraim mistura-se com as nações, e Efraim é um bolo que não foi virado. Deus compara os descendentes de Efraim como um bolo que não foi virado. E ainda diz: estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Amados, Deus faz uma declaração surpreendente. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu com essa tribo? O que aconteceu com as pessoas dessa família? Porque o que Deus está falando ali é como se eu falasse da minha família, e como se meu pai e minha mãe e minha avó, que começaram esse legado de Deus sobre a família, é como se Deus dissesse assim: essa família dos Botino Gonzalez, que um dia começaram muito bem, agora estão tudo errado, são um bolo que não virou. Um povo que foi altamente elogiado, de repente vira um bolo que não virou. E o que significa ser um bolo que não virou? É um bolo que não foi cozido. É um pão que não foi assado totalmente. A imagem é poderosa, porque diz ainda que um lado está queimado. Se nós seguimos lendo a profecia, diz que um lado está queimado e o outro lado está cru. Algo incompleto, vamos interpretar essa profecia, algo incompleto, algo inconsistente, mal desenvolvido, algo que foi abortado e ficou pela metade no crescimento, no desenvolvimento. E diz que misturou-se com o mundo, adotou costumes, perdeu fidelidade, tinha vida espiritual inconsistente, aparência de espiritualidade, mas coração distante de Deus. Apresentava crescimento que não chegou a uma transformação completa. Você imagina, eu não sei quantas pessoas aqui já tentaram assar um bolo ou um pão no forno. Eu já tive bolo abatumado, bolo queimado, mas quando nós pensamos nesse bolo que Deus está falando, nós vemos um bolo que queimou todo por baixo, assou demais e em cima ficou cru. Que tristeza, né? Quando a gente tira aquele bolo pensando que vai comer aquele bolo gostoso, e tira e bota um garfo no meio e está cru, sai aquele garfo molhado, e tu olha embaixo assim, está torrado, passou do ponto do forno, mas não foi
não assou, não chegou onde tinha que chegar. Deus compara Efraim e a tribo de Efraim com esse bolo. A resposta é muito simples quando fazemos a pergunta, porque a gente aponta e diz assim, sim, Efraim era assim. Mas eu me pergunto por que alguém que é bem-sucedido, amados, e essa palavra precisa falar conosco nessa noite, por que alguém que é bem-sucedido e vai muito bem, graças a Deus, chega nesse ponto? Como alguém pode parar e estagnar o seu crescimento ou abortar o seu crescimento em Deus? A resposta é simples e desconfortável, porque é mais fácil. É muito mais fácil manter a aparência do que passar pela transformação. É muito mais fácil frequentar do que se entregar. É muito mais fácil buscar o que nos conforta do que nos forma. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E eu entendo isso, todos nós entendemos. A vida pressiona, entra um cansaço, vai nos caindo as fichas, vamos nos decepcionando. É real. E às vezes a fé superficial parece suficiente, mas ela não é suficiente, amados. Existem cristãos que desenvolvem uma área da vida muito bem, mas vão negligenciando outras. Nós vamos esquecendo que nós precisamos a centralidade de Cristo na nossa vida. E vamos santificando algumas áreas, entregando algumas áreas para Deus, mas não todas. Então, nós vemos também que esse mesmo perfil de cristão, ele fica girando em círculos, nas mesmas situações, experimentando as mesmas coisas durante muitos anos, sem experimentar a plenitude de Cristo na vida deles. São pessoas com laços casuais com Deus. São pessoas com uma familiaridade sem profundidade nas coisas de Deus. São pessoas que buscam por entretenimento em vez de transformação. E eu faço essa pergunta nessa noite: você é uma pessoa que está pronta ou ainda é um bolo cru? É a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Como está a nossa situação espiritual? Será que ainda nós estamos nesse ponto de bolo cru? Porque os momentos no deserto que nós estamos vivendo, aquilo que eu falei no início, que nós vamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, e isso é da vida, não vai mudar, nós vamos viver sempre momentos difíceis. Eu não estou aqui dizendo que a vida com Deus não tem dificuldade, pelo contrário, mas os momentos de deserto que eu estou vivendo são o calor final do processo de maturidade? Hein? Ou eu já me tornei queimado de um lado e cru do outro? Porque nós estamos no forno quando estamos num processo de maturidade. Deus nos coloca no forno. Deus é através das situações difíceis que Deus forja o nosso caráter. É através das situações difíceis que nós precisamos ir pulando etapas com Deus e crescendo. A maturidade é feita de situações difíceis. Ninguém chega a ser maduro vivendo uma vida infantil, vivendo uma vida de criança. São os adultos que têm maturidade. Quando você vê um adulto imaturo, você sabe que ele é uma criança espiritual. Você vê que ele é uma criança que não está levando a vida da a adultez a sério. No entanto, o deserto pode ser um lugar de prova, mas também pode ser um lugar de formação. Creia nisso. Porque de repente aqui você está nessa noite passando por um deserto. Realmente. Pastora, eu estou vivendo um deserto. Mas nós precisamos entender que o deserto revela onde nós estamos e do que nós dependemos. De quem estamos dependendo? Ele pode ser um lugar de maturidade ou um lugar de estagnação. Eu posso entrar dentro da prova e ficar nela. Eu posso entrar dentro da prova e sair dela com sucesso. Aprovado como obreiro, como soldado, firme, aprovado por Deus. E essa é o grande segredo da maturidade. Então depende como nós responderemos. A nossa resposta é que vai nos deixar no meio do deserto ou nós vamos sair com o sucesso dele. Quando o povo de Israel estava no deserto, falando desse povo que saiu do Egito,
Sabe que enquanto Moisés recebia as tábuas da lei lá no Sinai, sabe o que eles ficaram fazendo lá embaixo? Se você nunca leu a Bíblia, deve ter visto algum filme. Diz que o povo se cansou de esperar que Moisés descesse e disse assim: vamos fazer dá aí os ouro das mulheres, tragam os ouro, vamos fazer um bezerro de ouro. E fizeram um ídolo para si. E enquanto Moisés estava lá, recebendo as leis, estava entregando totalmente aquele líder 100% entregue nas mãos de Deus. O povo pelo qual Moisés tinha dado sua vida, sim, porque Moisés ali sangrou, forjado no deserto também. O povo foi para o deserto para fazer festa, dançar, pular, vamos nos entreter. Em vez de ficar dizendo, eu penso assim, pô, né? Moisés subiu o monte, vou ficar aqui, né? Vou ficar firme aqui, orando por ele, intercedendo, vou ficar aqui, clamando ao Deus. Vou ficar aqui firme, aguardando, expectante para ver o que Deus vai fazer conosco, saindo desse cativeiro. Ao contrário, eles começaram a adorar um outro Deus que não era o Deus de Israel. E aqui vale entender que o que é um ídolo, amados, porque nós podemos ter ídolos no nosso coração, sabe? Não é apenas uma estátua. Nós, quando falamos de ídolo, pensamos nas estátuas, nos postes, sei lá, nas imagens. Mas ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nos nossos desejos. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nos nossos desejos. Nós somos comandados pelos nossos desejos e eles não estão sendo comandados por Deus. Isso se torna um ídolo no nosso coração. É o que você busca quando está ansioso. Aí eu quero que você pense, o que nós fazemos quando estamos ansiosos? A quem nós recorremos? Quais são as nossas fugas quando estamos ansiosos? Quando nós estamos entediados da vida, quando nós estamos com medo, pode ser uma relação, pode ser uma distração, pode ser um vício, mas se controla o teu coração, amado, é um ídolo. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos a tendência de, quando estamos entrando numa situação difícil na nossa vida, de buscar nos compensar com alguma coisa que nos distraia. Vou sair um pouco para me distrair. Será que isso realmente é bom nesses momentos? Vou sair para esparecer, a gente diz. Vou na casa de fulano para esparecer. E chegamos lá e fulano não tem nada para nos falar. Ao contrário, saímos pior do que chegamos. Porque esse não é o método daqueles que querem ser um bolo cozido, um pão que seja alimento para a vida dos outros. Quando as provas difíceis vêm na nossa vida, quando o tédio chega, quando as dificuldades chegam, nós precisamos, quando o deserto está ali nos chamando, nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Buscar ao Senhor. Essa semana eu tive que fazer um exame que me demandou bastante ansiedade. E na noite anterior, eu vou contar uma coisa que eu nem tinha planejado contar, mas é uma coisa muito simples. Mas às vezes o que é simples para uns, né, para outros é uma aprovação. Eu sinceramente não fui preparada, não fui muito encorajada para fazer aquele exame, né? Eu já estava pensando assim, bom, já descartaram, o que era simples já tinha sido tudo descartado, não tinha nada simples. A dentista me disse assim, não, vou te passar para um neurologista, porque tudo que é simples a gente já descartou, tu não tem nada. Então agora nós vamos ver o que tu tem. Então, lá fui eu fazer esse exame, para ver, investigação para ver o que eu tinha. Então, claro, a gente fica pensando, e se a gente fica, né, a cabecinha da gente começa, né? Mas naquele momento, na noite anterior, que a ansiedade começou a bater na minha porta, e eu comecei, Senhor, será que esse é o último dia que eu vou dormir descansada de que eu estou com a minha saúde bem? Porque sabe, depois que a gente sabe que tem alguma coisa, nossa vida parece que cai, né? Parece que cai uma bomba assim na vida, né? A gente passou isso com o Fabiano ano passado, quando saiu o diagnóstico do câncer, a gente ficou, parece que
Parece que a gente fica sem chão, né? Para quem passou já por essa experiência. Então, eu dormi de noite e dizia assim, Senhor, será que esta vai ser minha última noite em paz com a minha saúde? Ou amanhã vou descobrir, dessa semana vou descobrir que tem alguma coisa a mais. E no momento que eu consegui conciliar o sonho, o Senhor me trouxe eu sonhei essa noite que a Heloísa batia na minha porta. E ela dizia assim, pastora, posso entrar? Eu digo, claro, entra. E ela dizia, olha, Deus me disse, e eu sei que a Heloísa estava orando por mim. E ela disse assim, Deus me mandou dizer, olha que sonho mais sem nada a ver. Mas ele disse assim, Deus me mandou dizer que é para tu ficar tranquila com esse exame, porque tu tem que lembrar que tu és senhora. Eu me acordei daquele sonho e digo, senhora, Deus me disse. E eu perguntava para ela, senhora? Mas senhora eu sou, né? Sou uma senhora. Mas ela me disse, não, é para tu lembrar que tu é uma senhora. Eu fiquei assim, perdida naquele sonho. Digo, Senhor, tu me falou alguma coisa, mas eu não estou entendendo, sabe? Porque eu senti que Deus estava me falando, porque eu não sou de sonhar essas coisas. E eu disse assim, Senhor, o que é isso aqui? E eu fiquei, né? Fui lá fazer exame com aquele sonho, aquela coisa. Quando eu entrei dentro daquele aparelho, né, parece um forno, é literalmente dentro da fornalha. Quando eu entrei para dentro daquele aparelho, e eu comecei a ficar, a princípio, começa aquele barulhão, ressonância, né, para quem já fez, e a gente fica, né, tá. Até ali estava tudo bem. Mas quando eu vi que ia demorar, eu fiquei 2 horas dentro daquele negócio. E quando depois que tinha passado já 1 hora, eu já tinha perdido a noção do tempo. E eu disse, Senhor, eu não vou aguentar ficar mais aqui dentro. E aí o Senhor me disse assim, lembra do sonho, tu é uma senhora. E eu disse, sim, mas eu não estou entendendo esse sonho, Senhor. E Ele me disse bem claro assim, autoridade e identidade. É isso que tu precisas lembrar, quem tu és em mim. E se tu chegou até aqui, eu estou contigo. Eu senti a mão de Deus ali na hora, comecei a orar. Orei por todos os irmãos da igreja, eu nunca orei tanto na minha vida. Porque todo mundo que vinha na minha mente, eu comecei a orar. Digo, Senhor, eu estou aqui, eu vou orar. Eu vou ficar aqui dependendo de Ti, me ajuda. Eu comecei a fazer músicas ao som da máquina. Eu comecei, minha cabeça começou a cantar. Quando terminei, e a mulher me disse, pode se vestir. Eu saí, sabe, eu entrei chorando naquele quartinho para me vestir. Disse, Senhor, obrigado, consegui. Mas vinha outra parte. O diagnóstico, o laudo, o que ia dar? Irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus, não tenho nada. Uma coisa simples, mas que a gente vai esperando qualquer coisa, porque é óbvio que eu digo, uma coisa eu tenho, e não é simples. Mas, sabe, depois que passa e a gente se olha e diz assim, como nós, por pouca coisa, ficamos encolhidos. Às vezes, esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Sabe, amados, é no deserto que Deus forja os nossos caráteres. Você já se perguntou, por certas situações, simplesmente, por que algumas situações não mudam na sua vida? Você já se perguntou por que o mesmo conflito se repete? Por que a mesma fraqueza volta sempre? Por que Deus nos bota a teste várias vezes em uma mesma coisa? Eu tenho certeza que Deus, nessa semana, quis trabalhar a minha ansiedade, minha dependência dele, dizer, olha, precisa confiar naquilo que eu estou fazendo sobre tua vida. Nós precisamos dizer isso à nossa mente todas as vezes que o diabo tenta dizer para nós que nós não somos o que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, que ninguém lembra de nós. Nós precisamos dizer para a nossa mente, eu tenho um Deus maior que o meu problema. Toda hora nós precisamos dizer isso. Porque às vezes o problema não é a circunstância, é o que ainda não foi transformado em nós. Há algo em nós que precisa ser transformado, e Deus vai sempre usar aquelas coisas que mais nós temos medo. Porque Deus quer nos torturar? Não, porque Ele quer nos fazer fortes. Porque Ele quer que a gente passe o teste do deserto.
E alguns sinais merecem atenção honesta quando nós vemos pessoas imaturas ou que não cresceram. Às vezes há um ressentimento que não passa com o tempo, é um orgulho que não cede diante de ninguém, a incapacidade de perdoar, mesmo a gente querendo. É o afastamento do corpo de Cristo quando as coisas ficam difíceis. E aí eu me pergunto, amado, sabe que eu não fico escandalizada quando as pessoas brigam, porque, sabe, isso acontece em todas as famílias. Mas eu fico escandalizada até comigo. Eu digo, Cláudia, acorda. Tem gente aí? Eu fico escandalizada quando a gente consegue dormir sem resolver os nossos problemas com as pessoas. Porque a Bíblia diz assim, não deixem o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe o que quer dizer isso? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quer dizer, você não pode deitar com um problema sem resolver com o seu irmão, com o seu cônjuge, com seus filhos. E eu lhe faço uma pergunta, quantos sóis a tua raiva já viu? Quantos sóis desceram e tu amanheceu com raiva, seguiu com raiva, passou a semana com raiva, sem resolver os conflitos que precisam de atenção? Isso aqui não é uma pergunta para condenar, mas é uma pergunta que nos liberta nessa noite. Que nós possamos ter todos os dias a capacidade de não ir dormir, não deixar o sol se pôr sobre a nossa raiva, amados. Isso é uma coisa bíblica, é de gente madura. Estou falando com uma pessoa que está em transformação. Em transformação. Não estou falando como quem já tirou de letra. É algo que precisa ser trabalhado todos os dias na minha vida. Não deixa o sol se colocar sobre a tua raiva. Não deixa nada para outro dia sem resolver. O que posso resolver hoje? Eu vou chamar a pessoa, eu vou conversar, vou pedir perdão. Vou pedir desculpas. Mas o nosso ego, amados, é maior que qualquer coisa. E um exemplo de maturidade, sabe quando nós falamos de Efraim, nós vemos os descendentes de Efraim. Um dos descendentes de Efraim foi Josué. E Josué, quando eu olho para a descendência de Efraim e vejo um homem como Josué sendo a bênção que foi, um homem que saiu com 30, 40 anos do cativeiro, um homem considerado jovem ainda, e ele se torna a mão direita de Moisés, se torna sucessor de Moisés depois que Moisés morre. Nós vemos que séculos depois da morte de Efraim surge um Josué, um descendente, surge o resultado de um legado, de alguém que deixou uma bênção para ser seguida adiante. E nós vemos Josué incrivelmente bravo, né? Ele era um homem forte. Ele em determinado momento ele vai lá espiar a terra, né? Ele e Caleb vão espiar a terra, que era a terra de Canaã, e ali tinha gigantes. E os outros espias voltam e dizem assim: olha, não dá, ali tem homens enormes, nós vamos morrer. E Josué com Caleb disseram: sim, tem gigantes. Eles não estavam negando a situação, era real. Mas ele disse assim: mas o nosso Deus está conosco e Ele é maior que os gigantes. Essa foi a palavra de Josué, legado de Efraim. Oh, amados, era porque ele enxergava com os olhos dele? Não, porque ele enxergou com os olhos espirituais. Um homem maduro. Ele havia aprendido a confiar, não no tamanho do problema, mas no tamanho que Deus tinha frente ao problema. Ele tinha um Deus muito maior e ele conhecia esse Deus. Esse não era um talento natural, era o fruto de anos de permanência, serviço fiel, coração dobrado diante da presença de Deus. Por isso, ele não gerava conflitos a Moisés. Sabe que Josué foi uma pessoa liderada que não gerou conflitos a Moisés em nenhum momento. Ele era apoiador, sabe aquela pessoa apoiadora do líder? Aquela pessoa alinhada com seu líder. Esse era Josué. Uma pessoa fiel, generosa, com um coração ensinável. Não podia se dar de outra maneira senão um crescimento, né?
exponencial. Josué prova que a origem não define o destino. Dessa nação que se tornou bolo cru, ele era um homem que se tornou para a sua geração, um homem totalmente maduro, apto para entrar na terra prometida, que foi o que ele fez. Então a diferença, o que faz a diferença, amados, não é o berço. Às vezes a gente pensa, né? Mas é a escolha diária de permanecer. Eu fiz a minha escolha. Minha família é toda cristã, mas eu fiz uma escolha. Uma escolha pessoal. E Deus, nessa noite, nos pergunta, qual é a nossa escolha? Porque a nossa escolha é pessoal. Não adianta a gente nascer em berço cristão, isso não vai mudar nada. Nós precisamos fazer uma escolha nessa noite. E essa escolha, Deus está nos oferecendo. Nós escolhemos isso, nós queremos crescimento, ou já temos decidido dizer, eu não quero crescer. Eu não quero crescer, estou bem. Ser líder, mas só para me incomodar, tá louco. Olha só o quanto esses líderes se incomodam com as pessoas. Amados, eu bato palma para cada líder que Deus levanta aqui nessa casa. Sabe por quê? Porque eles foram escolhidos por Deus e são usados todos os dias sobre a vida do povo. Deus tem levantado pessoas preparadas aqui nesse lugar, consagradas, com a sua vida a serviço daquilo que Deus quer fazer, servindo alguma coisa, sendo um pão comestível para aquele que está faminto perto deles. Porque sabe, um bolo cru não serve para nada serve. E eu quero encerrar nessa noite falando um pouco sobre maturidade espiritual que houve em Josué. Trago Josué como um exemplo. Porque houve essa maturidade espiritual em Josué. Na pregação passada eu falei 4 patas de uma mesa que nós precisávamos para ser maduros espiritualmente. Uma delas, porque amados, assim como o pediatra, sabe quando as mães levam os bebês lá no pediatra, e o Márcio e a Renata devem estar vivendo isso, né? O pediatra tem parâmetros para medir o crescimento, tem uma curva, né? Baixa e uma alta. O bebê precisa estar dentro desses 2 parâmetros. Não pode estar abaixo da curva, não pode estar acima da curva. E o pediatra mede várias coisas: peso, a cabecinha, o abdômen. Vai examinando tudo, vai fazendo os reflexos. Enfim, tem parâmetros para saber se o bebê está de acordo com aquilo que se espera na idade que ele está. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós temos parâmetros. Não é no achômetro. Eu acho que é uma pessoa espiritual. Não. A vida espiritual tem parâmetros. E nós precisamos nos medir. E eu quero que você faça essa medição nessa noite antes de sair desse lugar. Antes que a gente passe aqui para orar. Porque a primeira pata da mesa é ser uma pessoa emocionalmente estável. Uma pessoa emocionalmente estável. Josué era essa pessoa, porque ele não se deixou intimidar pelos gigantes. Suas emoções ficaram estagnadas, ficaram firmes. Ele não se deixou abalar por aquilo que ele viu. E ainda a palavra em Efésios diz assim: para que não sejamos mais meninos levados de um lado para o outro. Ou seja, nós precisamos estar emocionalmente estáveis na fé. A pessoa madura não é governada pelo que ela sente, mas por aquilo que ela crê. Ela sente, mas não é dominada pelos sentimentos, não vive em extremos emocionais, não reage impulsivamente, não muda de direção a cada situação. Vou ver o que eu faço amanhã e depois de amanhã eu não sei o que eu faço. Não vive refém de opiniões. Me falaram tal coisa, meu Deus, agora eu vou... Não. As opiniões dos outros, que são os outros, e não das pessoas espirituais com as quais eu estou ligada, não me importam. Não me importa o que a vizinha pensa de mim. Eu não me importo o que fulano pensa de mim. Eu sei o que meu Deus pensa de mim, e com a sua opinião estou muito preocupada. Você entendeu isso? Porque às vezes nós vivemos reféns do que os outros pensam de nós. E quem são os outros? Sei lá quem são. Eu não sei nem o que eles estão buscando.
Eu não posso ficar refém, eu preciso ter emoções estáveis. Se qualquer situação muda o nosso humor, amados, nossa fé, a nossa postura, isso não é sensibilidade espiritual, isso é instabilidade emocional. A segunda pata da mesa é ser uma pessoa espiritualmente forte. Sabe? Josué, em meio à guerra contra os amorreus, isso lá na frente, né? Ele ora, olha só o que esse homem faz. Eu fico assim, né, quando leio essa passagem. Diz que no meio, porque Josué era um guerreiro, no meio da guerra contra os amorreus, ele ora para o sol parar. Ele dá ordem ao sol parar. Porque eles precisavam de tempo para seguir batalhando, porque já estava escurecendo. E o sol parou, gente. O sol parou. Está ali na Bíblia. Então, amados, sabe quem consegue dar uma ordem ao sol para parar, se não é um homem que é espiritualmente forte, sabe? Permanecendo em Deus. Saúde espiritual é permanecer em Cristo. Nos tornarmos árvores plantadas junto a ribeiros de água limpa. Oh, glória a Deus! É isso que Deus nos chama. Vida de oração constante, relacionamento com a palavra, sensibilidade à voz de Deus, amados. Deus às vezes está nos falando, mas a gente está se fazendo de louco. Vida que produz fruto. Quem é saudável espiritualmente não vive de picos, sabe? Vive de constância na fé. Sabe? Está sempre, nada me tira daquilo que eu me propus. Me propus ir toda quinta grupo familiar, nada vai me tirar desse propósito. Me propus estar todos os domingos, nada vai me tirar. Nada é mais gratificante, nada é mais convidativo, nada é melhor. Porque eu estou alicerçada e eu permaneço em Cristo, Ele é meu alvo. Amados, quando eu comecei um relacionamento real com Deus, certa vez, era tão, sabe, no começo da nossa fé, eu fiquei tão apaixonada por Deus, eu estava apaixonada, era o primeiro amor, né? Apaixonada por Deus, estava assim, tudo que eu sensível ao extremo, eu chorava, eu ria, eu lia a Bíblia, eu orava, era um show assim de explosões espirituais. E me lembro de uma vez, sentei no meu piano para tocar, comecei a louvar a Deus através da música, cantar, tocar. Quando eu levantei do piano, fazia 4 horas tinham se passado, eu não vi as horas passando. Eu fiquei 4 horas cantando e tocando, sem ver as horas passar. Quando eu olhei o horário, eu digo, não é possível. Como é que eu não vi esse tempo passar? Mas sabe, quando eu me levantei, daquele momento eu pensei, bom, isso é espiritualidade. Tem uma espiritualidade forte. Passei 4 horas louvando a Deus sem parar. Mas sabe, que logo ouvi que a espiritualidade acompanha a ação. Eu preciso agir, eu preciso reagir a tempos difíceis. Eu não posso ficar cantando 4 horas todos os dias. Eu preciso ter uma reação, eu preciso ir adiante, eu preciso realizar coisas para o reino de Deus que não é só para o meu agrado. Vou ficar aqui adorando a Deus, é muito bom, mas isso não é espiritualidade forte. Nós precisamos de uma espiritualidade forte. A terceira pata, fisicamente saudável. Estou imaginando que é uma mesa, né? Por isso eu digo uma pata, né? A terceira pata é fisicamente saudável. Isso é maturidade em Cristo, sim. Fisicamente saudável. Sabe por quê? Eu vejo Josué, ele era um guerreiro de Israel. Eu imagino que ele tinha um porte físico preparado para a guerra. Não estava com a sua pancinha encostando na lança, nem na sua pancinha escondendo, né? Ele era um homem que estava preparado para a guerra. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas estou dizendo que a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, maturidade também envolve responsabilidade com o nosso corpo. Fazer exames, se cuidar, fazer exercício, comer coisas saudáveis. Isso faz parte da nossa espiritualidade, que não tem nada a ver, pastor. Ai, que coisa mais
Sim, precisamos nos cuidar, porque é isso que a Bíblia me fala, eu não estou inventando isso. Então, espiritualidade verdadeira não ignora isso. Espiritualidade verdadeira abraça esse cuidado. Zelo pelo corpo, consciência dos limites, disciplina, equilíbrio entre descanso e atividade. Nós precisamos saber que precisamos descansar uma hora, não só trabalhar, porque senão nós vamos ficar doentes. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, amados, a quarta pata da mesa, com todos os recursos para viver a vida. Emocionalmente estáveis, fisicamente fortes, que mais diz ali? Espiritualmente forte, fisicamente saudável e com todos os recursos para vivermos. Josué entrou na terra prometida com todos os recursos, e ele ainda organizou todas as tribos lá dentro. Ele foi capaz de ter os recursos, Deus deu os recursos a ele para ele organizar todo o povo lá dentro de Israel, depois que entraram na terra prometida, sabe? Isso me fala de um homem muito, muito bem sucedido, do homem que tinha uma mente ágil, do homem que sabia de estratégias, do homem que sabia aonde ir e onde encontrar as coisas que eram necessárias para entrar naquela terra. Maturidade espiritual não está só no culto, ela aparece quando nós vemos uma vida organizada. Como está a nossa vida financeira? Como está a nossa vida do dia a dia? É uma correria. Nós não temos tempo nem para comer saudavelmente, nós não temos tempo para descansar. Nosso quarto é uma bagunça. Como está a nossa vida? Nós precisamos organização. Cumprindo responsabilidades, vivendo com equilíbrio, não negligenciando áreas importantes da nossa vida. Nossa vida precisa, amados, ter todos os recursos para vivermos. Isso tem que ser, isso se chama abundância em Deus. Ah, mas eu não tenho, pastora, me falta alguma coisa, está errada. Tenho que lhe dizer isso, porque quando nós estamos em Cristo, nós temos os recursos, todos os recursos que nós precisamos para viver esta vida. Nada nos vai faltar, absolutamente nada. Nós precisamos entender isso, são 4 patas de uma mesa que funcionam. Quando nós somos maduros, estamos caminhando rumo à maturidade em Cristo. Porque, amados, Deus não unge desordem. Ele transforma vidas inteiras. Que nessa noite, amados, nós possamos fazer essa análise conosco mesmo. Que Cristo seja formado em ti. Eu te convido nessa noite para que Cristo seja formado em ti. Sabe, nós temos um objetivo esse ano. E o pastor falou isso lá no início do ano. Nós temos um objetivo de crescer espiritualmente. Que haja maturidade espiritual. Que nós possamos crescer não só numericamente, mas espiritualmente. Nós paremos de ser crianças espirituais, sabe? Porque sabe o que eu sinto, amados? Que Deus, nós vamos ter uma virada nessa comunidade. Sabe? Mas preste atenção que isso não produz pastor e pastora, isso não é produzido por pastor e pastora. Isso é produzido por uma comunidade que tem densidade, quer dizer, tem quantidade. É muita gente junta, é várias pessoas juntas no mesmo sentir, no mesmo propósito. E nessa noite o Senhor te convida a isso. E aí eu lhe pergunto nessa noite, você vai deixar Deus virar esse bolo para assar do outro lado? Ou vai ficar meio cru por aí? Você quer ser esse bolo, esse pão fresquinho, tirado do forno, cheirando coisa boa, que alimenta, que produz, que serve a alguma coisa, ou vai ficar ali no meio, estagnado, vendo a vida passar? Vendo as pessoas crescendo, você só olhando de longe, olha lá, por que minha vida não vai para frente? Eu acho que nessa noite Deus nos respondeu essas perguntas. Por que minha vida não vai para frente? Essa pergunta já está respondida nessa noite. Você precisa
ajeitar as patas dessa mesa. Você precisa entender que nós precisamos dar uma virada com Deus. Nós precisamos deixar que Deus nos dê todos os recursos para que a gente avance, siga em frente. Eu te convido nessa noite que a gente fique de pé. Vamos ficar de pé, amados. Queremos terminar orando.